Bom dia, tarde, noite, já vai perdoando a voz. Passei o final de semana um pouco rouco, estamos numa recuperação, né? Mas enfim, estamos aqui para falarmos da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro e iniciarmos assim um resumão a cada rodada. Temos, inclusive, rodada no meio de semana do Brasileirão. Há quanto tempo não tínhamos Brasileirão no meio de semana, hein? Inclusive, hoje, São Paulo e Ceará no Morumbi ainda encerram a rodada que iniciou-se no sábado com o Fortaleza Esporte. São Paulo e Ceará encerram hoje, mas para não ficar só esse jogo quebrado à parte, pode ser que eu faça até um pós específico para esse jogo, né? Os jogos que ficam na segunda-feira eu posso fazer um pós específico, a gente dando continuidade aqui no Recanto do Carlos Tavares a esses resumões da rodada a partir dessa 25ª. Não dá nem para saber mais, né? Porque olha esse Campeonato Brasileiro. A Série B você vai ver tá toda certinha. Acho que são 26 ou 28 jogos completos em todos os times na Série B. Aqui é 24, é 25, 23, pô, bizarro. 22, tem algum com 22? Não, menos mal. Mas enfim, muito ruim visivelmente isso aí, mas temos que caminhar assim, porque esse é o nosso calendário, o calendário que, inclusive, dá razão, dá motivo à discussão entre Rogério Ceni e Palmeiras no Bahia, 1-0 Palmeiras na Fonte Nova neste domingo, vamos comentar sobre isso. E basicamente isso. Ajuda aí o Recanto do Carlos Tavares, se inscreva no canal, já deixa o like, compartilha com teu amigo. E vamos nessa, porque se a voz falhar, a gente dá um jeito aqui, mas até então estamos em dia e vamos aproveitar, tá certo? A rodada começou no sábado com o Fortaleza 1-0 Sport, o jogo dos desesperados, mas assim, se tem uma coisa pra eu falar desse Z4, e eu tenho prioridade, é que pra mim talvez esse seja o Z4 formado e definido de forma mais rápida dos últimos anos. Pode haver algum time escapando? Com certeza. É futebol, reviravoltas acontecem, mas assim, é um Z4 extremamente justo e é um Z4 sem muita projeção, sem muito horizonte. E você já vê uma distância de 5 pontos do Juventude e Vitória, que tem a mesma pontuação, para o Santos, que tem 27 jogos. O Vitória tem uma situação ainda mais complicada, porque é o único, do 13º para baixo, o Vitória é o único com 25 jogos completos. Então é mais delicada ainda a situação, mas como um todo, né? O Sport com 14 pontos em 23 jogos. Tem que fazer uma campanha estratosférica de G4 praticamente. Restando aí 15 rodadas para o Sport. Né? Tem 2 vitórias em 23. É uma recuperação recente, né? Teve a vitória contra o Grêmio, depois venceu o Corinthians na ilha. E aí tinha esse jogo do Fortaleza como uma chance, né? Veio da vitória contra o Corinthians e por que não venceu o Fortaleza para jogar contra o Fluminense, o próximo jogo do Sport, né? Por mais que o Fluminense tenha estreado bem com o Zubeldia, é um jogo em casa, é um jogo na ilha e tem todo esse clima, né, de pô, pode ser agora a nossa recuperação, acabou que não aconteceu. E mais uma vez, assim, dá para descartar o esporte de forma completa, né? A cada jogo que passa a gente, pô, vamos esperar, ganhou do Corinthians, aí não ganha do Fortaleza. E aí fica nesse retrospecto do campeonato inteiro e acaba que você não tem um horizonte. O Fortaleza, por sua vez, venceu. Mas, assim, são 2 vitórias nos últimos 3 jogos. Olhem as 2 vitórias. Venceu o Vitória, no Castelão. Aí vai e toma a taca do Palmeiras 4-1 e vence o Sport. Ou seja, as 2 vitórias nesses 3 jogos foram contra a Vitória Sport, que estão numa situação ou pior ou igual à do Fortaleza. E aí você não tem muito o que falar de, pô, será que o Fortaleza vai conseguir sair? Porque, né, apesar do Palermo ter estreado agora há pouco, no grande enfrentamento que ele teve contra o Palmeiras, que é o que o Fortaleza vai encontrar daqui pra frente, não vai ser mais Vitória e Sport, né, vão ser jogos mais complicados. Na próxima rodada, por exemplo, já encara o São Paulo. Né, então, vamos ver. Mas eu não acho a projeção do Fortaleza legal, não. O Juventude é a mesma coisa. Tá pontuando mais no segundo turno com relação ao primeiro turno com o Thiago Carpini? Sim, mas são jogos que eram assim de ter uma pontuação melhor. Esse confronto direto aqui contra o Inter, por exemplo, né? Ah, é o Inter. Exatamente, é o Inter. É um Inter que está em 15º, que era um confronto direto e que era um clássico e que você estava jogando em casa. Então o Juventude vem, esse contra o Mirassol, beleza, mas vem numa sequência aí de não conseguir resultados que seriam importantes para ter uma recuperação, para a gente afirmar, pô, vai ter uma recuperação. O Santos, que tá aqui na rabeira, a gente já pode até embolar no jogo do Santos, né? Deixa eu até botar aqui para vocês conseguirem
visualizar Bragantino 2, Santos também 2. O Santos está em 16º, mas é um Santos que já ganha uma outra cara com o Vojvoda, né? Venceu o São Paulo no Morumbi, agora empata, podendo ganhar do Bragantino. Então eu já considero assim, né, uma situação um pouco mais favorável para o Santos, tanto pela distância quanto pela chegada do Vojvoda. Que muita gente tava falando, pô, o Vojvoda não vai assumir uma bucha dessa, o Vojvoda é um cara de projeto. Irmão, sinceramente, velho, trabalho hoje em dia de treinador tá tão difícil, você é demitido a qualquer momento, não foi o caso do Vojvoda no Fortaleza, mas que oportunidades assim geralmente estão sendo agarradas, né? Estão sendo agarradas. E independente do cenário, por exemplo, o Vojvoda chegou no Santos, né, nesse cenário, e o Zubeldia deve ter, pô, graças a Deus o Renato Gaúcho largou o cargo e me deixou numa semifinal de Copa do Brasil e me deixou numa posição favorável no Campeonato Brasileiro, com rodadas ainda para buscar uma Libertadores, uma pré-Libertadores, que seja. O Zubeldia, inclusive, a gente já pode falar do jogo do Fluminense, que estreia quebrando um tabu e falando, cara, tem jogo, tá? O Fluminense tá no campeonato. É o 8º colocado com 34 pontos, né? Faz aquele campeonato, tô aqui, mas não tô aqui, tô mais na Copa do Brasil do que tô aqui, mas tô chegando aqui também. Então, assim, eliminado da Sul-Americana, o calendário já fica mais tranquilo, e o Fluminense agora tem aí uma semi de Copa do Brasil para jogar, mas comendo pelas beiradas no Campeonato Brasileiro, e a chegada do Zubeldia pode ser um impulsionamento para isso, né? Pode ser que comecem a fluir as coisas tanto para o Zubeldia, que acabou não engrenando no São Paulo, quanto para o Fluminense, que quebrou o tabu contra o Botafogo. Eram 8 vitórias consecutivas do Botafogo no Clássico Vovô. E aqui você tá falando de mais de um ano, né? Porque tudo bem, você conta Campeonato Carioca, você conta Brasileirão, Fluminense e Botafogo nos últimos anos estiveram na Série A, tiveram muitos confrontos, muito por conta disso, mas deve ter mais de um ano com certeza aí para o Botafogo ter somado essas 8 vitórias. Era um retrospecto muito favorável e o Fluminense quebra isso logo na estreia do novo treinador. É um jogo importantíssimo pro Fluminense. Falando do colega do Fluminense, do rival do Fluminense, né? Colega não, rival, o Vasco, pra mim teve a vitória junto com o Bahia. A gente já pode englobar o Bahia depois. As vitórias mais, no caso, a vitória do Vasco e o triunfo do Bahia, mais pesadas, que trouxeram mais ânimo, que trouxeram mais resultado, que trouxeram mais respaldo. O momento do Vasco era de se firmar e o Vasco já chega na 11ª colocação com 30 pontos, vencendo ninguém mais, ninguém menos que o Cruzeiro. Ajudou o Flamengo? Ajudou o Flamengo. Mas tinha que fazer a parte dele, né? O Vasco não pode mais ficar passando apuros no campeonato, tinha que olhar só para o dele. E Fernando Diniz, que não tem um retrospecto bom no Campeonato Brasileiro, sou muito fã, mas isso é fato. Os números, aproveitamento de Diniz em Brasileirão não é nada bom, mas pode ser que seja uma questão de tempo. E nos últimos 2 jogos são 2 vitórias contra Bahia, que não estava bem, beleza, mas acabou de vencer o Palmeiras. E o Cruzeiro, que está disputando a liderança do campeonato. E assim, um Vasco absoluto contra o Bahia, contra o Cruzeiro, merece vencer. Tem um Coutinho em forma, tem o PH jogando muita bola, tem o Ryan sendo a revelação do campeonato? Sim, né? Assim, eu não tô lembrando de outro agora. Eu parei pra pensar nisso agora. Mas o Ryan tá pelo menos em top 3 revelações aí. Pode ser o novo Estevão no sentido de ser a revelação do campeonato. E vamos aguardar. Vamos aguardar porque é um Vasco que eu já citei, inclusive, aqui no nosso canal, aqui no Recanto do Carlos Tavares no YouTube. Eu solto muito shorts, né? Se você for na aba de shorts aí, vai ter sempre um vídeo por dia, pelo menos. E se você for no da Copa do Brasil, confrontos de semifinal, eu falei, rapaz, esse Vasco tá com a cara de Fluminense 2023. Diniz vai arranjar um título aí, do mais absoluto nada. Então podem aguardar, tá? Podem aguardar. Acho que o Vasco começou a se moldar. Teve reforços precisos, principalmente na zaga. Era onde o Vasco sofria demais nos últimos anos. Cuesta e o Robert Renan, muito bem. O Robert Renan, inclusive, quase descartado aos 21 anos. Pô, a nossa sociedade tá uma maluquice, velho. A gente tá descartando um cara que tem 21 anos, que foi mal no Inter porque perdeu um pênalti, deve ter ficado extremamente abalado. Ele deve ter repensado a carreira dele, porque ele também está inserido nessa sociedade de hoje. Deve estar no meio das redes sociais, deve ver comentário. Se não, também, o cara pensa nisso, reflete nisso, porque hoje em dia é tudo pra ontem, é tudo pra agora, e se eu errei, eu não vou conseguir mais dar a volta por cima. Mas calma, 21 anos,
sempre teve qualidade, sempre foi um excelente zagueiro. Corinthians, Zenit, aí vem pro futebol brasileiro, não dá certo no Inter, mas já se encontra no Vasco. E que flua bem, né? Não desejo, inclusive, desejo uma ótima carreira a todos que estão nessa, porque são poucos que chegam numa Série A, são poucos que chegam ao profissional do futebol, é extrema minoria. E muita gente não tem noção disso, né? Muita gente não tem noção disso. Hoje em dia, inclusive, a pressão em cima do atleta vem sendo cada vez maior. Seguindo aqui, né, já falamos do Juventude, basicamente, a gente pode traçar o Inter, né, que não tá conseguindo reagir no campeonato, cara. Os últimos 5 jogos tem uma vitória apenas, 3 derrotas, uma dessas derrotas no Grenal. O Grêmio já ultrapassa o Inter. É um Grenal que muda cenários, né? É um Grenal que muda cenários. Tudo bem que eu concordo com o que Casemiro tava falando ontem. Eu tava até vendo um corte no Instagram. E ele fala, né, que, pô, alguém fala, Grenal muda campeonato. Ele falou, não, muda campeonato você pegar esse Vitória em casa. E concordo plenamente. Mais uma vez, a gente pode até já englobar no Vitória depois, mais uma vez um time não faz força pra ganhar do Vitória. Pô. Não faz força. Não precisa fazer força. Não precisa. Esse Vitória de 2025 é um fracasso completo, eliminado de tudo. Não competiu contra o Bahia na final do Baianão. Também, eu posso até jogar logo no Vitória aqui. Não competiu com o Bahia no Baianão. Eliminado da Sul-Americana sem ganhar um jogo no Barradão, dos 3, sem ganhar nenhum. Eliminado da Copa do Brasil na segunda fase para um time da Série C, que é o Náutico, que tem tradição, que é grande, que tá sempre no cenário, mas está hoje na Série C, então Série A, orçamento, folha, Série C. Eliminado assim da Copa do Brasil, eliminado da Copa do Nordeste na chave mais fácil da história. Tinha Confiança, Ferroviário e CSA. Preciso falar mais alguma coisa? Teve mais o quê, meu Deus? Sul-Americana, Copa do Nordeste, Baiano. É isso. Eliminado dessas 4 e no Campeonato Brasileiro fazendo esse campeonato aí. Imagine, eliminado dos 4, teve a oportunidade, se é que se dá pra ver assim, o copo meio cheio, assim, o mais otimista vendo o copo meio cheio. Tinha só o Campeonato Brasileiro pra você olhar, por todas essas eliminações. E em 25 jogos você consegue 4 vitórias. Todas em casa, não venceu fora ainda. É complicado. E o Grêmio, por sua vez, aproveita a vitória do Grenal para embalar, né? 32 pontos, 10ª colocação. Grêmio e Vasco eram times que estavam há pouco na briga e agora já pegam aí uma distância de 10, 8 pontos para se firmarem cada vez mais longe desse campeonato. Falei que as grandes vitórias ficaram por parte de Bahia contra Palmeiras e Vasco contra Cruzeiro, mas outra grandíssima vitória e surpreendente para mim é a do Atlético Mineiro contra o Mirassol. O Atlético Mineiro que passa na Sul-Americana do Bolívar com gol no final de Bernard, beleza, 1-0, classificado semifinalista de Sul-Americana, mas fazia um Campeonato Brasileiro nível ano passado. Extremamente, aparentemente despreocupado e cada vez mais próximo da zona. Chegou a figurar a 16ª colocação, consegue uma vitória importantíssima contra o Mirassol. 1-0, gol de Vitor Hugo. Primeiro gol dele pelo Galo. Deixem aqui nos comentários, torcedores do Galo Mineiro. Vitória importantíssima, porque o Mirassol é melhor time do que o Atlético Mineiro. O Mirassol está melhor, é o 4º colocado com 42 pontos. E o Atlético Mineiro, que estava em crise, consegue vencer em casa. É uma vitória importantíssima para o Atlético, que pode mudar cenários, né? Pode falar, pô, tenho mais um jogo em casa contra o Juventude. E aqui eu posso ter recuperado o meu campeonato. Bom, o outro triunfo, né, foi o do Bahia contra o Palmeiras. E aqui a gente está falando de um time que é o 6º colocado contra o 3º colocado que está brigando por título. Mas era um Bahia extremamente desconfiado da sua própria temporada. Era um time que começou com expectativas altíssimas, que não tem, né, a maior folha do campeonato, inclusive não está nem no top 10, mas tem um projeto ambicioso e que se projetava, né, além de Copa do Nordeste, além de Campeonato Baiano, algum título relevante a nível nacional, a nível internacional, ou chegada mais próxima em fases finais da Libertadores, o que não aconteceu, nada aconteceu, apesar dos títulos Copa do Nordeste, Copa do Baiano, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano.
o Bahia vence o Palmeiras por 1-0 em meio a um início de crise. Não vinha conseguindo resultados, pelo contrário, o Bahia empata com o Ceará, o Bahia perde para o Cruzeiro, primeira derrota em casa, e aqui você já começa, né, a ter toda essa suposição. Toma um 5-1 do Mirassol, então, muito pelo contrário, a fase do Bahia no Campeonato Brasileiro era muito preocupante, porque você já saiu de todas as competições mata-mata, né, saiu da Copa do Brasil, inclusive da forma que saiu, ganhando o primeiro jogo, toma a virada no segundo pro Fluminense, e você vence um jogo grandioso como é vencer o Palmeiras, e teve toda a confusão, né, de Rogério Ceni, Abel Ferreira, e lembram no início do vídeo quando eu falei do calendário? Pois bem, está diretamente relacionado ao gramado. Abel Ferreira, o seu gramado é sintético, você sabe por que o seu gramado é sintético? Porque ele não suportaria, o Allianz Parque não suportaria a grama natural, como o Bahia suporta a grama natural na Fonte Nova. O Bahia é o time que mais jogou da Série A no ano, consequentemente em casa é o mandante que mais jogou, e não tem gramado que aguente, amigo. É calendário, não é como tratar melhor o gramado, é calendário. Não tem o que suporte. O gramado da Fonte Nova estava horroroso, uma faixa verdaça em um dos gols e o resto do campo todo cinza, parecia que tinha filtro da transmissão. Mas assim, não tem o que fazer, então você não tem do que reclamar. O Rogério Ceni deu uma apertada, deu uma cutucada legal na coletiva, na resposta dele. Talvez desnecessário, mas isso é Rogério Ceni, né? Isso é Rogério Ceni. Em momentos chaves, o cara consegue jogar-lhe a faca. Mas não tem o que fazer. O Bahia é o time que mais joga em casa, é o time que mais vai ter o gramado prejudicado. Inclusive, o time feminino do Bahia muitas vezes joga na Fonte Nova também, não sei se o Sub-20, mas enfim. É uma situação que, assim, enxute o calendário, e aí se o gramado estiver assim, com o calendário mais enxuto, dá pra falar. Tirando isso, esqueça. Não tenho o que dizer. O Bragantino, que parecia conseguir uma vitória contra o Santos, né? Na verdade, o Santos que conseguia, que parecia que ia conseguir uma vitória contra o Bragantino, acaba sofrendo no final. Na verdade, deixa eu até relembrar, velho. Me deu um branco desse jogo aqui agora. Eu falei pra vocês e esqueci quem saiu na frente, como é que foi a situação. Ó, o Braga abre o placar aos 30, toma a virada e empata no final, exatamente. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Então, um Santos, né, que deixa essa vitória escapar no final. E um Bragantino que consegue um empate importante. É um Bragantino que faz o Campeonato Brasileiro oscilando bastante, principalmente nessa segunda parte, depois da Copa do Mundo de Clubes. É um Braga que preocupa na situação deles. Conseguiu poucas vitórias, fez uma primeira parte do campeonato que criou uma gordura para estar ainda em nono colocado. Mas é um Santos, né, que pelo contrário, como já havia falado do Santos aqui, consegue jogar futebol. O Vojvoda mostra futebol ao Santos. Isso é importante para a equipe santista. O jogo que encerrou a noite do domingo, Corinthians e Flamengo. Inclusive, Corinthians e Flamengo às 8h30, hein? Geralmente era aquele jogo 4 da tarde, Globo, não sei o quê. Acabou que dessa vez, né, por questões de transmissão, foi transmitido na Casa TV, Prime Video e tudo mais. Acho que interferiu no horário sempre. É por isso que os horários, né, muita gente, porra, sábado 9 horas, como é que vai ter jogo? Tal hora, como é que vai ter jogo? Transmissão, tudo é transmissão. Corinthians sai na frente, mas sai na frente assim, num alívio, né? Yuri Alberto perde o pênalti da forma que perdeu. E eu vi muita gente falando, como é que cava? O problema não foi cavar, foi a forma que ele cavou, pô. Foi literalmente a imitação de Alexandre Pato. É aquela cavada fofa, aquela cavada que nem na linha do gol o Rossi pegou, ele pegou antes da linha. A bola foi tão fraca que ela fez a curva, me digam aí, exponencial. Ela fez a curva aqui, ó, antes de... Ela caiu no chão antes de bater na linha. Então ela não teve nem força de chegar no gol. Não teve nem força de chegar no gol. E o cara tentou isso logo contra Rossi, que o último jogo dele foi justamente pegar 2 pênaltis no estádio do Estudiantes, classificando o Flamengo para a semifinal da Libertadores. Coragem imensa, mas execução péssima. E consegue um gol no início do segundo tempo para alívio total. O cara consegue driblar um dos melhores zagueiros do campeonato, que pra mim é o melhor, pelo menos, né? Um dos.
E faz um bonito gol pro Corinthians sair na frente, né? Inclusive ele chora, foi alvo de críticas de torcedores do Flamengo, mas aí talvez seja mais uma tirada de onda, né? Mas aqui a gente entra também na questão psicológica, velho. Ah, como é que chora depois de um gol? Velho, o atleta hoje em dia tem muita pressão. Muita gente fala, como é que o atleta chora, sendo que eu pego o ônibus 5 horas da manhã? Outra grandíssima pressão. São pressões diferentes. São áreas diferentes de pensamento e do cérebro ativado. Você tem que entender tanto o lado de quem acorda 5 horas da manhã e pega 4 horas de condução para ir para voltar, chega em casa destruído, dorme pouco, quanto você tem que entender a pressão do jogador que tá ali para ser um alvo. É uma figura pública, é um alvo hoje em dia. Com rede social, então, esqueça. E o que devia ter passado na cabeça dele perdendo aquele pênalti, o tempo de Pato já era ainda mais tranquilo. As redes sociais estavam crescendo. Agora, o cara ia ser execrado. Ele consegue um gol importante. Era o gol que naquele momento dava a vitória, né? E a pressão é tão grande que às vezes o cara deságua mesmo. Faz parte. Tá cada vez mais normal, muito por conta da sociedade que nos tornamos. Enfim, consequências. E o Flamengo consegue a virada como o Flamengo, né? O Flamengo consegue uma virada de campeão. É um jogo de campeão do Flamengo. E pra mim vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro. Pra mim é Flamengo no Brasileirão, Palmeiras campeão da Libertadores, já dando palpite aqui, né? E Vasco da Copa do Brasil. Na Sul-Americana, acho que vai dar Del Valle, acho que o Galo vai ficar no caminho agora na semi. Mas enfim. É uma vitória com cara de campeão do Flamengo, que não faz um grande jogo, inclusive o Corinthians faz um jogo melhor. O Corinthians faz um jogo melhor. Mas o Flamengo que consegue o resultado. É o Flamengo que tem o vice-artilheiro do campeonato. E esse cara é a Arrascaeta, não é o Pedro. O Pedro que inclusive nem jogou ontem, né? E o Flamengo consegue uma vitória do mesmo jeito. Com quem sai do banco, o Carrascal, porra. É um super estrela, né? O Flamengo sai de Flamengo pra Real Madrid quando os caras saem do banco. E o Corinthians foi decaindo, inclusive. Fez um caminho inversamente proporcional de substituições. E aí o Luiz Araújo, outro cara que sai do banco também, consegue uma tacada de bilhar, né? Aquela, nem domina, é de primeira, lá no cantinho. Diagonal, perfeita, tacada de bilhar. O Flamengo vence assim, se isola na liderança, né? Até se o Palmeiras fizer mais um jogo aqui para igualar os jogos do Flamengo, não ultrapassa, então é isoladamente e com um jogo a menos. Rapaziada, esse foi o resumo da rodada. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Vamos ver como é que vai ser esse jogo hoje, São Paulo e Ceará no Morumbi, né? Jogo importante para a classificação. E quem sabe a gente traz um pós-jogo aí. Gostou? Deixa o teu like, se inscreve aqui no Recanto do Carlos Tavares, compartilha com teu amigo e tua amiga. Tamo junto e fui.